graça e paz do Senhor, amém? Nesse novo dia, vamos chegando ao final de uma série de pensamentos que a gente tem elaborado aqui sobre a necessidade de sermos decididos, de tomarmos atitudes e decisões diárias, independente de sentimentos ou de estímulos externos, somente dependendo da nossa capacidade de autogerência, de autogestão, de autodecisão, para que a gente possa cumprir propósitos, princípios que Deus determina para nós. Que a gente não fique esperando que um anjo do céu venha e nos empurre a fazer algo. Que a gente não fique esperando também que homens e pessoas que estão ao nosso redor fiquem sempre nos empurrando e nos estimulando a fazer as nossas tarefas, tanto espirituais quanto corriqueiras da vida. Nós temos uma capacidade divina chamada vontade, que deve ser utilizada em todos os minutos da vida. Eu estou lendo um texto para você, de Romanos 12, eu vou fechar esse texto hoje. A gente vai terminar esse ciclo de meditações nesse texto mesmo, de Romanos 12, né? Ele diz assim no versículo 17, Paulo: não torneis a ninguém mal por mal. Isso é muito importante, porque a gente vive num mundo, eu costumo dizer o seguinte: o planeta Terra é um eterno ciclo de ferimentos. Um fere o outro que fere o outro, e o outro que foi ferido acaba ferindo o outro que fere o outro, e vira aquela globalização da malignidade. Porque eu sou ferido, eu quero que o outro se exploda, e porque o outro se explodiu, ele quer que o outro se exploda, e vira uma reação em cadeia, né? E Paulo está dizendo assim: nós que somos de um outro reino, a gente tem um outro paradigma a respeito da vida, né? Não torneis a ninguém o mal por mal. O que o sujeito faz de mal contra mim, ele faz porque ele é mal e porque ele aprendeu esse processo satânico, essa cadeia humana maligna gerida por Satanás. Mas eu não, eu já tenho recebido iluminação suficiente para saber que eu sou capaz de determinar o bem dentro de mim, para não permitir que o mal de fora, que vem de fora, determine o que está dentro de mim. Isso é evangelho, isso é poder de Deus, né? Deus está falando para nós sempre: quem você é e aquilo que você faz deve fluir de um coração autodeterminado pelo poder do alto, pelo poder de Cristo. Eu não vou agir como você age, eu não vou fazer o que você faz, eu não vou retornar a você o que você tem feito a mim, né? Essa semana eu estava vendo um vídeo aqui muito contundente de pessoas que estão sendo mortas, né, na Síria, pelo pessoal do ISIS, né, do Estado Islâmico. Eles estão metralhando pessoas que se dizem cristãs. E eu estava ouvindo um cristão falando, sabe de uma coisa, nós não vamos retaliar essas pessoas, nós vamos perdoar essas pessoas e vamos continuar nos determinando na direção do bem. Nós somos de Jesus e nós não vamos odiá-los. Isso é muito poderoso, né? Muito poderoso, porque na ideia de todo mundo a gente tem que fuzilar esses caras de volta e pronto, acabou. Eu não estou dizendo que os governos não devem tomar uma posição contra esse regime satânico. Eu acredito que os governos que estão se levantando contra o ISIS, né, estão fazendo o correto de ir lá e deter essa malignidade. Mas eu estou falando a nível pessoal, esses caras estão corretos, eles não devem retaliar. Não dê a eles o que eles estão dando a você, não se faça idêntico a eles. É o que Paulo está dizendo aqui. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Está vendo aqui o que ele está dizendo para nós? Existe um esforço que é da própria determinação da gente de fazer o bem, queridos. Porque fazer o bem é uma coisa que muitas vezes se torna difícil, né? Fazer o bem de verdade exige determinação, exige essa
imitação de Deus. Eu preciso imitar Deus. Deus é um Deus que faz o bem, sempre fez o bem, apesar de todo o mal que existe. Deus nunca criou o mal. Deus não criou Satanás, não criou mal nenhum. E Deus não está fazendo mal nenhum na terra, Ele está sempre trabalhando com o bem. Né? Porque Deus é amor, Ele trabalha com o bem. Ele está falando para nós assim, sejam imitadores de Deus. Não está aqui nesse texto, mas está lá em outro, em Efésios 5, Paulo diz assim, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Vocês têm que imitar o papai que está no céu. Ele está falando aqui então para nós, se possível, quanto depender de vós, tenham paz com todos os homens. Por que ele fala se possível? Porque há momentos que não fica possível. Porque as pessoas, você quer o bem das pessoas e quer ter paz com elas, mas nem sempre elas querem isso. E pronto, acabou. Então, às vezes existem essas cisões, essas divisões, essas separações inevitáveis. Mas Paulo está dizendo o seguinte, quanto depender de vós, tenham paz com todo mundo. Não vos vingueis a vós mesmos, que é uma outra coisa que exige muita decisão. A vingança é algo que deve ser arrancado do nosso coração, né? Mas dá lugar à ira, ele está falando, porque está escrito, a mim pertence a vingança, né? Eu retribuirei, diz o Senhor. Essa é a razão porque a gente não se vinga, porque Deus vinga. Não é porque não existe a vingança, mas é que ela não pertence a mim. A vingança virá, está escrito aqui, mas virá da onde? Virá lá de cima. Deus é um Deus que ele sabe cuidar disso, dessa questão toda, né? Ao longo da minha vida eu tenho visto tanto isso, Deus vingando coisas que a gente não pode vingar, né? Ele diz assim, então, terminando no versículo 20, pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá para ele uma feijoada gostosa, uma macarronada com queijinho ralado, para ele comer, né? Se o teu inimigo tiver sede, traz para ele, rapaz, uma Coca-Cola gelada, uma soda limonada. Tá a teu poder fazê-lo? Traz uma limonada. Tu quer uma limonadinha gelada? Sabe por quê? Ele está falando assim, porque fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Que brasas vivas são essas? A brasa da autoridade moral. É uma brasa que queima a cabeça do sujeito que está sendo abençoado por aquele a quem ele fez o mal, aquele a quem ele trouxe prejuízo. Isso é brasa viva sobre a cabeça do sujeito. E nós fazemos isso com a consciência de que nós somos superiores no amor e na decisão de obedecermos os princípios da palavra de Deus. E ele termina com a seguinte frase, no versículo 21. Ele diz assim, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Aleluia. Isso é determinação pura, isso não depende de emoçãozinha nenhuma, isso não depende de frisson nenhuma e nem de trimelique algum, depende de uma decisão. Senhor, eu vou vencer esse mal com a determinação de continuar sendo bom. Aleluia. Amém, queridos? Isso é maravilhoso. Eu espero que essas palavras dessa semana possam ter trazido a você, ao seu coração, pelo menos essa inspiração. Qual a inspiração? A inspiração de falar o seguinte, olha, é verdade, isso que o pastor falou é verdade, porque a palavra de Deus nos comanda a tomarmos decisões e atitudes independentemente das nossas sensações e dos nossos estados. Às vezes a gente levanta e a gente não quer viver nada disso, mas a gente tem que decidir viver. O amor verdadeiro, ele tem que ser vivido de propósito. Você tem que ser proposital no amor. Tem que fazer o bem de maneira ativa e não passiva. Você tem que decidir fazer, tem que se levantar e tem que pôr a mão na massa e tem que fazer as coisas que você é chamado a fazer. E tem que ser
àquilo que Deus determina que você seja. Amém? Vamos orar. Pai querido, muito obrigado por essas palavras dessa semana em que a gente aprendeu aqui com a Tua palavra, que é uma grande bênção a gente ter, Senhor, essa capacidade em nós chamada vontade, porque nós somos responsáveis por produzirmos em nós os benefícios do Teu caráter. Nós somos responsáveis por agirmos em harmonia com o Teu caráter, para que o Senhor então opere em nós o que nós não conseguimos, que é a capacidade sobrenatural, para que a gente realize isso sem que a gente faça isso na carne, né? Numa atitude carnal. Vou fazer isso porque estou obedecendo. Não. É o Teu Espírito que produz a verdadeira essência da bondade, da misericórdia, do perdão, da humildade, enfim. Tudo vem do Espírito Santo. Mas nós temos que tomar decisões e praticarmos o que o Senhor está mandando. Porque senão não haverá essa associação divino-humana em nós. Que o Senhor esteja conosco nisso. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus te abençoe e até a semana que vem, para a glória do nosso Deus. Amém.